Hey gêmeos e gêmeas, Gia aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem é novo por aqui, meu nome é Giovana e eu e minha irmã Bianca somos professoras de inglês. Compartilhamos dicas constantemente aqui no YouTube e também no Instagram, @gêmeasdoinglês. E no vídeo de hoje eu vou contar tudo pra vocês sobre o meu processo de mudança para os Estados Unidos, o meu processo do Green Card. Então eu vou destrinchar por que eu decidi me mudar, o que é o Green Card, quais são as pessoas elegíveis para o Green Card, né? Como é o processo, quais são as taxas, quanto tempo demora, tudo isso. Então fica ligado no vídeo de hoje. Então, antes de mais nada, se vocês me verem olhando assim um pouquinho pro lado, é porque eu fiz uma colinha com tudo que eu tenho pra falar. Porque, gente, são muitas informações, são muitas etapas, né, que todo esse processo do Green Card envolve. E eu quero ter certeza que o vídeo seja bem completo pra realmente ajudar as pessoas que sonham aí em vir pros Estados Unidos, mudar pra cá, se tornarem residentes permanentes. Então, vou tentar cobrir, assim, o máximo possível. Eu não sou advogada de imigração, não sou advogada de nenhum tipo. Eu vou compartilhar a minha experiência e todas as informações que eu acho que são úteis para alguém que deseja aí seguir esse processo do Green Card para mudar para os Estados Unidos. Eu e meu marido não usamos nenhum tipo de escritório de despachante, de imigração, advogado. A gente fez tudo usando as informações que a embaixada deixa no próprio site, a USCIS, NVC deixam no site, esses órgãos americanos deixam no site, é tudo muito bem explicado. Então, assistindo esse vídeo e seguindo, né, os passos, escutando as minhas orientações, assistindo outros vídeos no YouTube de pessoas compartilhando a experiência, isso já é suficiente para você conseguir seguir aí o processo, sabe? Eu não achei um processo complexo, ele é um processo longo, muito detalhe, mas não tem nada assim mirabolante que você não vai conseguir fazer sozinho. Acho importante também deixar isso bem claro. Então vamos lá, primeiro eu quero começar contando um pouquinho por que eu decidi me mudar. Bom, 3 motivos principais. Primeiro, eu sempre quis morar fora, eu sempre tive o sonho de morar fora, eu sempre falei, eu quero me olhar pra trás, né, quando eu tiver velhinha e pensar, nossa, eu vivi experiências diferentes, né, eu me desafiei, saí da minha zona de conforto, conheci o que é morar em outro lugar, numa outra cultura, sabe, enfim. Então, sempre foi um sonho. Aí, o segundo fator, me casei com um americano, então, né, o segundo e o terceiro, na verdade, já vem junto. É muito mais fácil pra mim, né, por ser casada com um cidadão americano, eu já vou explicar por quê, né, quando eu discorrer aqui sobre o processo do Green Card, e acaba que também pro meu marido vir pra cá era muito bom, né, pro trabalho dele, enfim, pras possibilidades pra ele. O Brasil é um país maravilhoso, mas os Estados Unidos, para nossa família, no nosso contexto, trazia mais oportunidades, mais benefícios. O que é o Green Card, né, que tanto falam, esse cartão verde? Gente, o Green Card, ele é um documento que o governo dos Estados Unidos te dá, né, esse privilégio, não é obrigação dele te conceder isso, mesmo que você seja elegível, e que te permite viver, trabalhar, residir permanentemente nos Estados Unidos. Então, uma pessoa que tem o Green Card, ela vai poder viver como um cidadão vive. A diferença, as duas principais diferenças são, ela não vota, né, um Green Card holder, o portador de Green Card não vota, e também não pode ficar longe dos Estados Unidos por um período superior a 1 ano. Eu já ouvi falar que se você fica mais de 6 meses já dá problema, então tem que também acompanhar essas regras, mas de resto, você trabalha aqui, pode estudar aqui, ter sua vida aqui, cartão de crédito, compra, conta bancária, compra casa, enfim, você fica aqui a caráter permanente de forma legal. E daí vem outra pergunta, né? Como que eu faço, né? Quem pode aplicar pro Green Card? Eu consigo? Eu sou elegível? Né? Eu posso aplicar pro Green Card? E daí vem uma listinha que eu fiz aqui, gente. Basicamente, você pode conseguir o Green Card através de família, que é o meu caso. Então, você tem um parente imediato que é ou um Green Card holder, que é o portador, né, do Green Card, ou que é um cidadão, e vai fazer uma petição pra você. Então, você pode fazer através de família, e mesmo dentro desse englobamento, assim, família, tem divisões, né? Tá casado há menos de 2 anos ou mais de 2 anos. O filho é maior de 21 anos, menor de 21 anos. Então, ainda assim, tem as especificidades dentro da questão família. Além de família, eu não sou casada, não tenho parentesco de primeiro grau com ninguém que é cidadão. Tudo bem, você pode conseguir o Green Card através do employment, ou seja, através de emprego. Você pode conseguir que uma empresa seja o seu sponsor, seu patrocinador, para que você venha com o Green Card para os Estados Unidos. É claro que aí é um pouquinho mais difícil, no sentido de que nem todas as empresas vão querer trazer alguém, ser sponsor, ser o patrocinador de alguém, a não ser que essa pessoa tenha uma habilidade específica que faça com que a empresa entenda que vale a pena trazer essa mão de obra de fora do país e não simplesmente contratar um americano ou alguém que já é residente, que já tem o Green Card, para que exerça essa função.
tá bom? Então, normalmente vão ser empregos um pouquinho mais qualificados. O que eu quero dizer com isso? Dificilmente, talvez, o McDonald's vai contratar alguém, impossível quase, contratar alguém pra trabalhar, sei lá, na parte do balcão, servindo os lanches e importar essa pessoa, entre aspas, né? Topar patrocinar o processo todo de green card dessa pessoa, porque é um processo longo, pode ser custoso. Então, se não é uma mão de obra que exige alguma qualificação específica, e de novo aqui, eu não tenho nada contra quem trabalha no McDonald's, mas não é um trabalho que exige uma mão de obra qualificada. Então, não faz sentido para esse empregador. Agora, talvez uma empresa que precisa de alguém que trabalha com engenharia do petróleo e é uma função muito específica e, cara, tem aquela pessoa no Brasil que vai mandar muito bem nisso. Aí faz mais sentido pra empresa. Enfim, não tem como eu, né, tentar entender como que funciona a lógica por trás disso, mas tem como você conseguir através de emprego também. Além disso, tem como você ser um special immigrant. Então, existiam, eu não sei se existem ainda, alguns programas de diversidade, a famosa loteria do Green Card. Enfim, tem como a pessoa vir como um refugiado e ter esse Green Card, esse direito de residir aqui porque é refugiado de algum país com guerra ou condições difíceis, enfim. Os mais famosos são por família e por emprego. São os que eu vejo mais gente tendo e são os que são mais tangíveis, assim, pra grande maioria das pessoas que vai assistir esse vídeo, beleza? Então, já falei um pouco o que é o Green Card, quem pode aplicar. E claro, você pode acessar o site, gente, da Embaixada Americana, digitar lá no Google e ver, né, todas as situações de elegibilidade pra ver se você se encaixa em alguma. Você pode, inclusive, consultar algum advogado de imigração pra que ele te ajude a entender em qual caso, né, você se encaixaria melhor, em que tipo de green card você se encaixaria. E ele te ajuda. De novo, eu não sou advogada de imigração, eu tô aqui pra compartilhar acima de tudo, a minha experiência e quais são as etapas. Dada esta introdução, vamos ao meu processo. Como eu já adiantei, pra quem não me conhece, não me acompanha pelo Instagram, @gêmeasdoinglês, é novo aqui no canal, eu sou casada com o Andy, ele é cidadão americano e, portanto, o meu processo foi o processo de green card por família, parente de primeiro grau, esposo e mais especificamente o CR1, porque eu era casada há menos de 2 anos, mês que vem, daqui a algumas semanas, 3 semanas eu faço 2 anos de casada. Eu era casada há menos de 2 anos, então é o tipo CR1, pra quem é casada há mais de 2 anos é IR1, eu já falo o que diferencia, são poucas coisas. Basicamente, né, qual que é a primeira etapa? A primeira etapa é o cidadão americano fazer pra você uma petição, é o formulário que eles chamam de I-130. Então, pra todo mundo aqui que, né, tá casada com um americano e quer começar a aplicação, a primeira coisa é o formulário I-130, que é a Petition for Alien Relative. Então, é a petição para o parente. Então, o cidadão americano, ele vai preencher esse formulário e ele, basicamente, o objetivo desse formulário é provar o vínculo entre o cidadão americano e esse parente imediato que está querendo imigrar para os Estados Unidos. Então, basicamente, o Andy, ele teve que preencher e comprovar primeiro que ele é cidadão americano. Então, enviou passaporte, enviou documento de segurança social, que é como se fosse o CPF, né, aqui dos Estados Unidos, a certidão de nascimento dele, enviou documentos que comprovem que ele é americano, primeiro, né, porque é um dos requisitos, e depois documentos que comprovem que eu e ele temos um relacionamento legítimo. E aí que muda um pouquinho aquela história de se você é casado há menos de 2 anos ou mais de 2 anos. Aqui, além dos documentos que todo mundo tem que enviar, né, pra comprovar que é casado, que é certidão de casamento, porque obviamente você tem que ser casado, né, no registro, civilmente. Então, certidão de casamento, minha certidão de nascimento, enfim, além dos documentos que comprovam que a gente é casado mesmo, documentos mesmo, né, documentos civis, a gente também tem que provar ou providenciar outros tipos de fonte, né, outros tipos de documento que comprovem que o vínculo é em boa fé, que é um casamento legítimo. E por que eles pedem isso, gente? Porque se popularizou muito o golpe do green card, né? Pessoas casarem com a intenção de darem o golpe no sistema de imigração e conseguirem o green card por casamento, que é um processo mais simples do que outros processos. Então tinha muita gente que pagava pra casar. Então, assim, casamentos fakes, enfim, isso é crime. Se eu não me engano, isso dá 20 anos de prisão. Então, o objetivo deles é minimizar que isso aconteça, pedindo outras comprovações que provavelmente alguém que tá forjando um casamento não teria como comprovar. Então, no nosso caso, a gente enviou comprovantes de conta bancária em conjunto, então conta bancária com todas as nossas reservas, investimentos, movimentação do dia a dia no nome dele e no meu.
algo que comprova que o casamento é legítimo, né? Esse é o tipo de vínculo que quem é casado de verdade tem. A gente enviou comprovante de seguro de saúde que a gente tinha na minha empresa, seguro de saúde pra ele e pra mim, então, no nomes dos dois. Contratos de casamento, comprovantes de transações bancárias, de valores, né, relacionados ao casamento, a gente enviou. Se você tem imóvel ou documento de veículo em conjunto, envia também, a gente enviou esse tipo de documento. Tudo que mostra que nós temos uma vida financeira em comum, uma vida de casados. Até conta de celular, que tem o nome dos dois, a gente pediu também para uma das minhas melhores amigas, a Anne, escrever uma carta, né, juramentada, jurando, né, contando um pouco da história que ela tinha comigo e depois com o Andy, e jurando que o que ela tava falando era verdade, sobre pena de perjúrio. A tia dele dos Estados Unidos também escreveu essa carta. Então, esses são affidavits, né, de pessoas que estão ao nosso redor, que estão colocando a palavra delas em prol do nosso relacionamento e dizendo que o relacionamento é de verdade. Se eu fosse casada há mais de 2 anos ou tivesse filhos, o tipo de comprovação talvez seria um pouco diferente. Por exemplo, eu mandei até fotos do meu casamento, gente, foto da cerimônia, foto com família, foto com convidado. Assim, eu fiz um álbum com várias fotos. Mas quando você é casada há mais de 2 anos, eu ouvi dizer que eles são um pouco mais relax com isso, sabe? Talvez não precisa mandar foto. Eu mandaria mesmo assim. Eu acho que é melhor pecar por excesso do que, né, por falta de documento. Mas, se você tem filhos, tem que mostrar a certidão de nascimento dos filhos, que comprova que isso é o filho dos dois, enfim. O objetivo aqui, então, dessa primeira etapa, que é a petição I-130, é você comprovar que o cidadão realmente é cidadão e, portanto, pode aplicar pra você, e que você realmente é casada com aquela pessoa, casado com aquela pessoa de forma legítima. E, gente, tome seu tempo pra, tipo assim, enviar todos os documentos que você possa pensar que comprovem que vocês têm um vínculo legítimo, porque se eles não aceitarem essas comprovações, se eles exigirem mais, você vai ter que aplicar de novo e pagar a taxa de novo. E no processo do Green Card, as taxas não são baixas, né? Acho que só dessa etapa, eu marquei aqui uma colinha, mas são $535. Faz as contas aí, na cotação de hoje, sei lá, isso dá R$2.700, entre 2.500 e 3.000, né, mais ou menos, com o dólar a 5 e pouco. Agora que eu tô gravando isso aqui em novembro, final de novembro de 2021. Então, toma o seu cuidado, sabe? Tem uma lista lá de possíveis documentos que você tem que mandar. Manda com toda a cautela e cuidado. Beleza, enviou esses documentos, agora você senta e espera. Tem uma coisa que você vai fazer bastante, é esperar. Tem um detalhe outro importante. Não esquece, eles falam isso lá, que todos os documentos que você envia, que não estejam em inglês, você precisa enviar a tradução. Então, a gente também gastou uma bela grana com tradução juramentada. Então, tudo a gente foi traduzindo, enviando o documento e a tradução juramentada, notariada e tudo mais. Então, da minha certidão de casamento, da minha certidão de nascimento, enfim, até da conta bancária. Gente, acho que a mais cara foi a conta bancária, que a gente mandou traduzir e tinha muitos caracteres, porque tem que traduzir até as letrinhas miúdas no final, sabe, do extrato bancário. Então, também é um detalhe importante, não poderia deixar passar. Beleza, enviou, senta e espera. Esse processo, esse processamento, eles analisarem os seus dados, pode demorar bastante tempo, tá bom, gente? Outro detalhe que eu acho legal falar é que eu tô fazendo todo esse processo e contando o meu processo porque eu apliquei do Brasil, tá? O processo é um pouquinho diferente quando você aplica estando nos Estados Unidos. Vamos supor, você viaja como turista e decide casar e mudar seu status estando nos Estados Unidos. O processo é um pouco diferente, eu sei que tem um formulário a mais que você tem que preencher, que custa em torno de $1.400, que é o de ajuste de status. Eu tô falando de quem aplicou do Brasil pra eu me mudar, que foi o que eu fiz, já estando com o meu status em ordem, e pra mim foi importante fazer isso, porque tende a ser mais rápido, e 2, eu mudei pra cá já podendo, né, viver como uma residente, sem nenhuma restrição, podendo ir e vir pro Brasil também, né, sem ter nenhuma dificuldade com isso. Quando a pessoa vem pra cá como turista e aplica pro ajuste de status, enquanto você tá naquele limbo, né, que você não teve o status ajustado, você não pode sair do país. Se tem que sair do país, tem que fazer uma petição a mais. Então, assim, já quis vir com tudo certinho. Vamos continuar. A segunda etapa, né, depois que passam alguns meses, né, tem gente que demorou 3, tem gente que demorou 6 meses. O meu demorou 2 meses, mais ou menos, pra, né, fazerem análise. Eles vão te dizer se foi aprovado ou não. O nosso foi aprovado, no caso, mas se não tivesse sido aprovado, se precisar de algum documento a mais, eles vão solicitar que você envie esse documento a mais, enfim.
E daí, a gente vai para a segunda etapa. Depois, então, que a USCIS, que é esse United States Citizenship and Immigration Services, que a USCIS recebe os seus documentos e analisa os seus documentos e vê, beleza, realmente eles são casados de verdade, realmente ele é americano, tá tudo certo, podem iniciar o processo. Ela vai enviar a sua petição para a NVC, que é o National Visa Center, né, o Centro Nacional de Vistos. E daí, uma vez que a NVC receber os seus documentos, ela vai te dar um número de caso, beleza? E ela vai pedir para que você, né, com esse número de caso, é um código lá que vai ser vinculado ao seu caso, e abriu-se o seu caso, né, digamos assim. Até agora você só tava pedindo para abrir. Vão pedir para você preencher 2 formulários. O DS 260 e o formulário de Affidavit of Support, que é o I-864. Tô falando só os nomes porque alguém que tá passando por esse processo vai achar talvez relevante ir anotando esses códigos. Mas basicamente, gente, no DS 260, você vai ter que providenciar informações sobre a sua vida inteira, gente. Então, você vai ter que enviar os seus documentos civis, certidão de casamento, certidão de nascimento seus e da pessoa que tá aplicando por você, né? E do cidadão. Além disso, você vai ter que dar os seus histórico criminal, atestado de antecedentes criminais federal, atestado de antecedentes criminais estadual e tudo isso, a versão original com a tradução. Então, assim, uma das coisas que eu acho que mais empacou, assim, que era demorado no processo, era justamente a providenciar os documentos e as suas respectivas traduções, porque é muita coisa, é muita minúcia, você quer ter certeza que você fez tudo certinho, beleza? Eu anotei aqui alguns dos supporting documents, né, dos documentos que você tem que enviar junto com o formulário. Então, certidão de nascimento, de casamento, se você já foi casado antes, certidão dos divórcios, e tradução de tudo, como eu já disse. Se você tem filhos, certidão de nascimento dos filhos, enfim, atestados, como eu falei, de antecedentes criminais, estaduais e federais, tudo com a tradução. Então, preencheu todo o formulário. E, gente, nesse formulário, além desses documentos que você envia complementares, né, nesse formulário você tem que colocar todas as residências que você residiu nos últimos anos, os seus trabalhos nos últimos anos, enfim, assim, é muita coisa, gente, foi algo que assim, a gente demorou talvez 2, 3 semanas preenchendo, pegando todos os documentos, isso porque eu já tava me adiantando, né, como eu já sabia a etapa, eu já tava indo atrás de providenciar tudo, mas é meio complexo, assim, se você depois dos 18 anos morou em mais de um estado, você tem que pegar os atestados de antecedentes criminais de todos os estados que você já morou. Se depois dos 18 anos você morou por mais de 6 meses, acredito, em outro país, você tem que pegar dos outros países, então, de acordo com a complexidade da sua vida, o processo fica um pouco mais complexo ou menos complexo. Taxas, eu anotei aqui, a taxa pro formulário DS-260, quando você envia ele, você tem que pagar $325, e do Affidavit of Support, que eu já vou falar agora, que eu não falei ainda, é $120. Ok, você enviou o formulário DS-260 com toda a sua vida destrinchada, com todos os seus documentos, cópia juramentada. Aí, o seu marido, a sua esposa, né, a pessoa que tá fazendo a petição pra você, o cidadão americano, residente permanente, ele tem que preencher um Affidavit of Support, que ele tá se comprometendo, jurando que ele tem recursos pra te manter nos Estados Unidos. Sim, gente, a pessoa que vai ser o seu sponsor, seu patrocinador, tem que ter recursos pra te manter nos Estados Unidos, vindo dos Estados Unidos, né? Esses recursos declarados, bonitinhos. Ah, mas eu trabalho, eu vou continuar trabalhando. Gente, isso não muda nada. É o meu caso, né? Eu trabalho remotamente, eu tenho a minha empresa no Brasil, continuo trabalhando agora que me mudei normalmente, mas ainda assim, por mais que eu tenha recursos pra eu sozinha me manter aqui nos Estados Unidos com o meu dinheiro, eles não estão nem aí, o meu dinheiro não vale de nada para fins de prova. O meu marido teve que enviar, então, imposto de renda dele dos últimos anos, teve que enviar W-2s, que é o pay stubs, comprovante de pagamento, extrato bancário, mostrando dinheiro em conta, mostrando quanto ele recebe, mostrando que ele tem capacidade financeira para me manter aqui e que eu não vou me tornar algo que vai dar despesa pro governo, né? Eles não querem que eu tenha que usufruir de recursos do governo para me manter e sim que eu consiga estar aqui sem dar despesa pro governo. Então, basicamente é isso, você tem que preencher esse documento também, enviar. Então, se você precisa solicitar para a IRS, né, que é o Imposto de Renda dos Estados Unidos, documentação e tal, isso também pode demorar um pouquinho. A IRS enviou pra gente, demorou, sei lá, 2, 3 semanas pra enviar todos os impostos de renda, tudo certinho, enfim. De novo, gente, esteja preparado pra, assim, ó, apresentar a sua vida inteira nos mais minuciosos detalhes durante esse processo. Enviou esses 2 formulários, é mais espera, gente. Pode demorar 4 meses, 5 meses, enfim. Eu acho que pra gente demorou
4 meses, talvez, a espera. É por isso que, assim, é um processo que você tem que fazer com antecedência, né? Tá pretendendo se mudar? Faz aí com 1 ano de antecedência, 1 ano e meio pra dar tudo certo. Quando eles tiverem terminado de analisar os seus documentos, os seus dados, você vai receber um e-mail. É claro que aqui eu tô falando se tiver tudo certo. No nosso caso, a gente não teve nenhum percalço no meio do caminho, sempre foi tudo certo, deu direto. Mas a gente tem, né, conhecidos, histórias de amigos que, sei lá, tal documento, o atestado de antecedente criminal faltou de um dos estados que a pessoa morou e ela não colocou, porque morou, sei lá, no Rio de Janeiro e depois passou o resto da vida em São Paulo, mas esqueceu de botar o do Rio de Janeiro e daí teve que voltar e fazer de novo. Então, se atenta aos detalhes pra evitar retrabalho, sabe? Beleza, enviaram pra gente que tava tudo certo, que tinha sido aprovado, que todos os documentos estavam em ordem. E que nós em breve receberíamos um agendamento junto ao consulado, né, do Rio de Janeiro para a entrevista. E que quando eu tivesse, então, a data desse agendamento, eu poderia fazer o agendamento no médico, que é o médico vinculado à embaixada para fazer todos os exames médicos. Sim, para o visto de imigrante, diferentemente de visto de turista e tal, quem já fez visto de turista sabe que é bem mais simples, você tem que passar por um exame médico e fazer alguns exames mesmo, né, além da consulta, porque você não pode ter algumas doenças. Algumas doenças te tornam inelegível para imigrar. Eu não sei te falar todas, mas eu acho que tuberculose é uma dessas doenças, gonorreia é outra dessas doenças, mas algumas doenças infecciosas, assim, você não pode, te tornam inelegíveis. Enfim, tem todas as explicações no site lá bonitinho. Passou um tempinho, sei lá, passou um mês, recebemos o e-mail com o meu agendamento. Eles sempre falam com 30 dias de antecedência, para que daí nesses 30 dias você consiga fazer o agendamento com o médico e os exames. Gente, não é qualquer médico que você pode fazer e você só pode fazer o agendamento depois que você tiver recebido essa permissão da embaixada. Então, é um dos médicos que eles indicam lá. A consulta, eu acho que custa algo em torno de R$800. Então, é salgadinho. Vocês estão vendo, né? Que é assim, ó. O processo todo. E você ainda tem que fazer exame de raio-x do peitoral, exame de urina e exame de sangue na clínica que é indicada pelo médico, tá? Que é a clínica que é vinculada ao consulado também, não é qualquer clínica. Então, se o seu convênio atende essa clínica, você pode fazer pelo convênio. Se não atende, você tem que pagar à parte os exames também. Não sei te dizer qual é o valor dos exames bonitinho, certinho, à parte. Outra coisa, se você não tiver com todas as vacinações que eles exigem em dia, você vai ter que tomar essas vacinas e o médico também te indica onde tomar essa vacina, que é o lugar que vai dar o comprovante certo, que você precisa apresentar pra ele, e custa meio caro. Então, eu também, por bobeira, tive que pagar isso, né? Eu não tava com a vacina de influenza, aquela que toma todo ano, em dia. Então ele falou, você vai ter que tomar a vacina da influenza, vai logo ali, é uma quadra do lugar. Eu tomei, acho que eu paguei, sei lá, 140, 150 reais pra tomar uma vacina que minha mãe tomou de graça no postinho do lado do trabalho dela. Então, é bom também, né? Veja se as suas vacinas, né, do protocolo do Brasil já estão em dia, enfim. Apesar que eles falam pra não tomar nenhuma vacina, né? Pra não fazer nada antes da consulta. Enfim, só pra você saber, o médico vai te orientar e você vai ter que fazer tudo certinho, tomar tudo que você tem que tomar, mostrar os comprovantes pra ele. E daí, ele vai fazer o seu formulário junto à embaixada. Por que é tão importante essa etapa do médico, gente? Ela tem que ser feita antes de você ter sua entrevista consular. Porque o oficial consular, que eu já vou chegar nessa parte, no dia da entrevista, ele vai ver se toda a sua documentação tá tudo certo, tudo que você falou é verdade. E ele precisa também saber que você atende os requisitos médicos. Aí, tendo essas duas informações, ele consegue te conceder e dizer, ok, o seu green card foi concedido, foi aprovado. Então, essa etapa é bem importante. Beleza? Fez os exames médicos, fez tudo. Está na hora de ir para sua entrevista consular. No Brasil, o único consulado que faz entrevistas do Green Card é o consulado do Rio de Janeiro. Então, falando de custos, né, já que todo mundo quer saber quanto que vai custar a brincadeira, no caso, eu sou de São Paulo, né, então eu tive que pagar hotel. Gente, foi um caos. Nossa, eu tenho que gravar um vídeo só pra contar o caos que foi o dia da minha entrevista no consulado. Porque minha entrevista estava agendada para as 9 da manhã. Eu tava convicta de que, sei lá, até meio-dia eu teria saído, né, da embaixada. E eu comprei, então, um voo para as 2h30 da tarde, né, São Paulo, Rio de Janeiro, saindo do aeroporto Santos Dumont. Eu falei, não, vai dar super tempo, vai ser super tranquilo, pelo amor de Deus. 3 horas de entrevista, não demora isso nunca, né. Recentemente eu tinha renovado meu visto de turista, eu lembro que eu fiquei, sei lá, meia hora dentro do consulado. Gente, se programem pra passar o dia inteiro no consulado. Primeiro que você não pode levar celular e nada, né? Você não, nenhum tipo de eletrônico. Então eu fui assim, né?
me sentindo nua, não tinha nenhuma forma de comunicar. Eu lembro que eu mandei mensagem pra minha mãe quando era umas 8h30, falando, olha, porque eles falam pra chegar só 20 minutos antes. Então, umas 8, e era do lado, eu peguei um hotel do lado, gente, 5 minutos a pé do consulado, justo porque eu não ia poder levar celular, não ia poder depender de Uber, nem nada. Eu mandei uma mensagem pra minha mãe e falei, olha, tô saindo, assim que eu voltar pra cá, eu tiver sinal, eu te mando mensagem. Deu 9 da manhã, deu 10, deu 11, deu meio-dia, deu 1. Eu tava lá dentro daquela sala, porque você entra, você passa pela segurança, você não pode sair mais, né? Eu tava pronto, daqui a pouco baixa a polícia aqui que minha mãe acha que eu fui sequestrada. Eu tô aqui sozinha, viajei pro Rio de Janeiro, sumi, não dei notícia de vida, minha mãe vai achar que eu morri. Daqui a pouco, né, vão bater e falar assim, olha, tem aqui um mandado de busca pra essa desaparecida aqui, enfim. Eu tava desesperada, eu tava, gente, é sério, daqui a pouco a minha mãe aparece aqui. Enfim, demorou um monte, a gente fica numa sala, assim, você fica vendo as pessoas serem chamadas pra entrevista, né, com o oficial consular. Algumas pessoas eu vi saindo, gente, com o olho chorando, assim, daí eu ficava, ai, meu Deus, o que aconteceu? O que essa pessoa esqueceu? Que documento? Achei uma pressão psicológica, assim. Mas 2 da tarde, gente, eu fui chamada. O meu oficial consular foi um amor, um querido, extremamente gentil. Ele me fez algumas perguntas, eu tive que levantar a mão, né, jurar que tudo que a gente ia conversar lá era verdade. Ele fez algumas perguntas sobre mim, sobre o meu casamento, perguntou onde meu marido tava, eu falei que ele tava em Massachusetts. Enfim, ele pediu pra ver algumas fotos, viu? E falou, olha, tá tudo em ordem. Com a sua documentação, tá tudo em ordem. A gente só tá esperando agora porque o médico ainda não enviou o formulário, né? Daí ele me disse, mas é normal, né? Com a pandemia, com o acúmulo de casos, isso é normal. Assim que ele enviar, eu vou atualizar o seu cadastro e aí emitir o seu green card. Eu falei, ai, muito obrigada. Ele, parabéns, não sei o que, foi um querido. Gente, pessoal, no momento que ele me liberou, eu saí correndo, chorando assim de alívio, né? Ai, graças a Deus, deu tudo certo, emoção. E correndo pelas ruas, gente. Acho que as pessoas que me viram na rua devem ter achado que eu fui assaltada, sei lá. Mas fui correndo, entrei no hotel, falei, olha, eu tô com um check-out atrasado, que era meio-dia check-out. Vê se tem alguma taxa que eu preciso pagar, que eu tô correndo pegar minhas coisas no quarto. Corri, desci pegar minhas coisas no quarto. Passei na recepção do hotel. O recepcionista falou, tá tudo certo, moça, você não deve nada, pode ir. Chamei uma Uber, a moça do Uber também, eu tava chorando. Daí eu falei, ai, moça, eu tô chorando, mas eu tô bem. Eu tô chorando porque eu acabei de conseguir uma coisa que eu queria muito, sabe? Nossa, deu tempo, eu nem acredito, eu tava em desespero que não ia dar tempo. Gente, e a moça do ônibus falando, Deus é maior, moça, o Deus é bom demais, Deus é poderoso. Eu falei, Deus é, moça, Deus é poderoso mesmo, vamos rápido. Gente, eu só sei que meu voo tava marcado pras 2h30, por um milagre, eu entrei no avião às 2h30, deixaram eu entrar e deu tudo certo. Embarquei, foi uma loucura, corri um monte, eu tava com aquela máscara e choro e maquiagem, gente, tava uma meleca aqui na minha cara. E, enfim, e daí depois de 3 semanas, isso aí foi uma espera dura pra mim, depois de 3 semanas, emitiram o meu green card, recebi em casa e entrei nos Estados Unidos. Importante, depois que você recebe o seu passaporte em casa, porque eles retêm o passaporte, né? Você recebe o passaporte em casa com o documento lá colado, visto de imigrante colado, você não recebe o cartão green card logo de cara. Você recebe coladinho no passaporte. Você tem que pagar uma taxa de emissão de... Eu até anotei aqui como é o nome. Chama uma taxa de emissão do green card. É a immigrant fee. E é uma taxa de $220. Mais dólares, né? Saindo da carteira. E daí você tem que, além de pagar essa taxa antes de embarcar, você tem que também embarcar para os Estados Unidos dentro do prazo que eles te dão. Não é assim, tirei meu green card, ano que vem, daqui a 1 ano eu vou para os Estados Unidos. Não, eles te dão um prazo, no geral, é 6 meses da data do seu exame médico, tá? Que você tem para entrar nos Estados Unidos e migrar pela primeira vez. E daí você paga e migra. Quando você chega nos Estados Unidos, você provavelmente vai ser parado pela Polícia Federal, não surte, tá? Eles simplesmente vão te dar algumas orientações, conferir os seus dados e falar pra você, welcome to the United States of America. Bem-vindo aos Estados Unidos da América. Welcome home. Bem-vindo ao lar. Eu lembro que eu fiquei emocionada que o meu oficial da Polícia Federal falou isso, welcome home. Eu fiquei, tipo isso, né? Agora aqui é minha home, agora aqui é o meu lar. Foi bem legal, gente. E daí, depois que você entra nos Estados Unidos, em até 3 meses, eles te enviam um cartãozinho mesmo pelo correio, né? Pelo endereço que você indicou lá, que é o cartão do Green Card. Mas é um processo um tantinho longo, são vários detalhes, é muita coisa. Eu espero que tenha esclarecido. Façam tudo certo, nos conformes, não tentem ter jeitinho brasileiro, driblar nada. Façam tudo certinho, sigam todas as etapas,
porque desse jeito você garante chegar nos Estados Unidos e tá aqui legalmente, é uma delícia, a gente poder ir ao banco, abrir sua conta, tirar o seu... Eu recentemente tirei o meu State ID, né, que é o meu documento do estado aqui da Flórida, tirar o seu documento, tá tudo certo, ir e vir, sabendo que você tá em dia com, né, com a sua documentação, que você tá aqui legalmente, que você pagou todas as taxas, que você fez tudo cumprindo os requisitos. Enfim, gente, e assim, essa é só parte da história da minha mudança, né, pros Estados Unidos. Porque daí teve a questão de trazer o Balu, proibiram a entrada de cachorro, teve que mandar o Balu teve que ir pra Alemanha, e meu marido pegou o Balu em Nova York. Gente, se vocês quiserem um vídeo só dos perrengues, mandem aqui nos comentários. Outra coisa que eu acho legal falar é que eu não compartilhei muito nas redes sociais, mas esse processo todo fez com que eu e meu marido tivéssemos que ficar esse ano ao todo 14 semanas separados. Foram semanas extremamente difíceis pra mim, eu não compartilhei disso no Instagram, eu não quis abrir isso, porque sabe quando você não tá bem e você não quer falar sobre o que você não tá bem e escutar pessoas comentando e enfim... Mas foi extremamente difícil, então pra mim é uma alegria gigantesca estar aqui agora com meu marido, com meu cachorro, nós juntos. E foi algo que a gente planejou, se organizou e vê que deu certo, que a gente passou por todas as etapas e estamos aqui agora, é uma conquista muito grande. Eu desejo muita sorte, muito sucesso, que Deus abençoe todo mundo que tem vontade de vir para os Estados Unidos. Deixem aqui nos comentários se vocês têm vontade de imigrar, né, que categoria vocês pretendem aplicar pro Green Card, onde vocês gostariam de morar, que eu vou adorar saber. Quanto tempo demorou o meu processo? O meu processo foi super rápido, gente. Do dia que eu apliquei até o dia que, né, eu recebi a minha documentação, 8 meses. Mas no dia que eu tava na entrevista do consulado, teve gente me falando que tava no processo há 14 meses, teve gente que tava no processo há 18, tinha uma pessoa, os pais, né, tinham um casal mais velho que eles estavam indo porque a filha deles é residente aqui nos Estados Unidos. Eles tinham começado o processo em 2018, então tava há 3 anos. Então, o meu processo eu achei bem rápido. Tudo, né, 8 meses. Custo total. Gente, eu somei aqui por cima, eu acho que deu cerca de 1.400, 1.500 dólares as taxas que eu falei. Na cotação atual, 7.700, 7.800 reais. Fora a documentação que você precisa fazer a tradução juramentada. Então, se organize pra isso, né? Tradutor juramentado e tal. Eu não tenho ideia de quanto a gente gastou, foi muita grana com tradução juramentada. Fora também custo de locomoção. Então, se você não mora no Rio de Janeiro, você vai ter que, né, voar ou dirigir ou ir de ônibus até o Rio, hospedagem pra entrevista. Então, assim, né, sei lá, faz as contas aí, mas acaba que é uma graninha boa que você gasta, mas vale a pena, faz tudo direitinho e migra tudo nos conformes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês. E a gente se vê em próximos vídeos compartilhando aqui um pouco sobre, né, imigração, vinda para os Estados Unidos e tudo mais.